Olá, nós estamos recebendo duas visitas muito ilustres aqui no estúdio do IBDFAN, né, veio diretamente de Brasília para conhecer a sede e outras coisas, e aproveitamos e laçamos ele aqui para fazer esse videocast, que é o Geraldo Felipe, que é tabelião e registrador em Brasília, né, no DF, e é também presidente do Colégio Notarial do DF e diretor do IBDFAN DF. E além do Geraldo, outro tabelião aqui, que é mineiro, né, Eduardo, que também acho que está conhecendo, embora você seja daqui, acho que você está conhecendo a sede hoje, né? Sim. E o Eduardo, que também é tabelião e registrador, e é vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil e é também associado do IBDFAN. Obrigado pela presença, bem-vindos, e vamos começar a nossa conversa. Obrigado, Geraldo, obrigado, Eduardo. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui, Rodrigo, IBDFAN, Geraldo também, sem dúvida que conhecer essa estrutura e ver de tanto que a gente escuta falar e estar aqui presente é uma oportunidade muito boa, e tenho certeza que a gente vai conseguir falar de alguns assuntos interessantes aqui hoje. Pois é, e os assuntos dos cartórios, né, eles são muito interessantes, porque primeiro, contextualizando, o direito de família e sucessões, ele está cada vez mais extrajudicial. Né? Essa é a tendência do direito de família, de ser cada vez menos litigioso, né, de ter novas formas de resolução do conflito, e nesse amparo, nessa retaguarda, daí a importante participação dos cartórios, especialmente o cartório de notas e cartório de registro civil. E ambos, Geraldo e Eduardo, reúnem essas duas categorias. Então nós vamos conversar sobre isso, e eu queria fazer algumas perguntas. Nós temos algumas polêmicas, né? E a gente vai conversando aqui informalmente, um pode atravessar, falar do outro e tal. Então, eu vou começar com uma pergunta, né? Começando aqui para o convidado de fora, né, Eduardo? Mas você pode depois interferir. Qual o maior trabalho do cartório, o dia a dia do cartório? Vocês fazem escrituras, faz muita escritura de união estável? O que se apresenta mais lá do direito de família? Porque, claro, que tem coisas lá que não são direito de família, né? Especialmente no tabelionato. No registro civil é 99% direito de família, né? Mas conta pra gente, Geraldo, como é que é isso? Bom, Rodrigo, tudo bem, Eduardo? Obrigado pelo convite, pela disponibilidade. Eu creio que antes, né, até de responder a pergunta, essa união de interesses, né, em defesa do direito de família e sucessões, como você diz, Rodrigo, é bem importante. Acho que dos dois lados, né? Se podemos falar assim de lados, tanto do IBDFAN como instituto, congrega advogados, profissionais diversos, psicólogos, juízes, magistrados, MP, né? Não só no meio jurídico, mas principalmente no meio jurídico, como nós, que estamos aqui hoje em nome do Colégio Notarial do Brasil e o Colégio Notarial do DF, também pelos tabeliões de notas, né? Como você bem disse, estamos cada vez mais dentro do direito de família, né? E no cartório, eu vou te falar, Rodrigo, que nós temos, eu sempre gosto de falar, que nós temos um papel de consultoria muito forte, tá? Não só também para os advogados e advogadas, mas para o cidadão também. E nem sempre redunda no ato notarial. Então é quase que um trabalho social também, né? Porque as pessoas não têm informações. Informação tira, aplaca um pouco a ignorância, né? Informação é poder. Então, acredito que esse trabalho de vocês também é um trabalho social, não é? Sem dúvida, ainda mais com a dinâmica do direito de família, que ela é multifacetada. A própria natureza é multifacetada. A gente tem uma legislação mais engessada, como nós sabemos, aqui no Brasil. Então, temos muita construção jurisprudencial, muita novidade que vem, digamos, alheias, né, às normas. Muitas normas do CNJ, né, dos tribunais de justiça, nos códigos normativos. Então, realmente, essa consultoria, esse papel da consultoria é um dos principais que a gente exerce. Não sei se o Eduardo... Não, percebo exatamente isso. Quando esse papel social, a gente fala isso, o cartório é uma porta aberta. Então, obviamente, a consultoria jurídica qualificada do advogado é essencial, e a gente sempre trabalha em parceria, e o cartório também está ali, às vezes uma pergunta, uma dúvida, que não, e muitas vezes não redundam em atendimentos, em atos praticados, mas que você consegue direcionar, né? Seja para direcionar para um advogado, para a defensoria, para um outro setor, né? E de fato, hoje o direito de família, ele, né, desde a Lei 11.441, ele veio cada vez mais para dentro dos cartórios. E nessa seara, o registro civil, né, os atos
estão totalmente atrelados, e o tabelionato de notas cada vez mais, né, com os inventários e divórcios, testamentos, pactos antenupciais, e, enfim, que atas notariais também, invariavelmente, hoje, quando envolvem conflitos também de família, é muito comum. Eu acredito que grande parte desse trabalho gira em torno de união estável, pelo menos grande parte desse trabalho, onde tem mais polêmica, é na questão da união estável, né? Mas antes de falar dessa polêmica, porque nós queremos saber da polêmica, vocês, nos pactos antenupciais ou nos contratos de união estável, vocês têm lavrado esses pactos, contratos com cláusulas não patrimoniais, ou seja, cláusulas existenciais, ou a maioria, acredito que a maioria seja patrimonial, né? Mas deve ter cláusulas existenciais. Vocês têm tido essa experiência lá no seu cartório? Sim, a gente tem tido, eu falo que o testamento em si, no geral, e união estável, às vezes a gente tem muita curiosidade, né? E muitas vezes a pessoa quer entender. E quando a gente fala em cláusulas existenciais, então, não patrimoniais, existe talvez quase que uma espécie de muito se ouve dizer dessa conversa hoje, o jurídico, a conversa do direito hoje, ela virou uma conversa, muitas vezes, uma conversa que todo mundo quer participar, que está na rádio, que está na televisão. Então a pessoa quer, olha, eu quero casar, mas eu queria colocar uma cláusula assim, queria colocar uma cláusula indenizatória no caso de infidelidade, é possível isso? E, então a gente já fiz alguns pactos, por exemplo, eu excluí o estável com essa cláusula, mas também já fiz alguns que até a última instância teria essa cláusula, e acho que as partes no final ali resolveram, assim, não vamos colocar isso no papel também, não, para a gente não ter que... Por exemplo, ter uma relação aberta, né? Tem casais, cada um... Porque nós temos o Código Civil, mas cada casal pode ter o seu código particular, né? E aí, o que o Estado tem com isso, né? Essa é a grande virada do direito de família, que esse limite de intervenção do Estado na vida privada do cidadão, né? Você tem feito algum contrato ou pacto antenupcial com cláusulas existenciais também? Já fiz algumas cláusulas também, como o Eduardo falou, só que são realmente a minoria hoje em dia, né? A minoria. Porque a gente acaba sabendo, porque quando chega com algo diferente, vem pra gente, né? Isso. Vem pro próprio tabelião resolver, então acaba redunda na gente essas cláusulas especiais, mas hoje, digamos que a maioria é patrimonial. A maioria é patrimonial. E por falar em patrimonial, é onde começa a polêmica, né? Várias, seja no pacto antenupcial, seja na união estável. Como é que você vê, eu queria que você falasse teoricamente, depois queria ouvir o Eduardo também, essa questão da renúncia da herança no pacto antenupcial e contrato de união estável. Qual que é a sua posição em relação a isso? E você tem feito isso no cartório? E depois eu queria ouvir o Eduardo também sobre isso, porque isso é uma grande polêmica, porque, inclusive, isso é uma alteração que está tramitando no projeto de lei número 4 da reforma do Código Civil, que altera isso, né? E aí como é que é a sua posição em relação a isso, sobre renúncia? Porque nem todos os cartórios lavram escritura. Eu já fiz alguns que o cartório se recusou, tive que mudar de cartório. Quero saber, se eu for lá no seu cartório, se eu vou precisar mudar de cartório. Olha, Rodrigo, esse tema é muito interessante, porque ele envolve várias nuances, né? A gente não tem como, acho que, falar desse tema sem falar do professor Rolf, que trouxe, acho que, com mais força para dentro dos debates, a possibilidade de uma interpretação mais flexível do 426, que é o pacto, né, que veda justamente os pactos sucessórios. Né? Chamado, lá não está escrito, é o pacta corvinus, né? Que é aquela ideia do corvo que vai... Né? Isso, ok, bem lembrado por isso. Isso, então a gente começa dali, e eu vou confidenciar para vocês que no início tive muitos pedidos, tá? No início, assim, quando começaram esses debates, eu tinha uma resistência. Até mesmo porque, acho que inauguralmente, nós como tabeliães tendemos a ter uma postura mais conservadora para preservar o nosso ato, né? Acho que, assim, fundamentalmente, o notário ele quer preservar a rigidez e eficácia daquele ato, né? Não quero que só... Né, e tem o olhar da corregedoria em cima de vocês, que vocês ficam, né, o tempo todo. Sim, será que a corregedoria, né? Tem isso também, né? Sem dúvida, sem dúvida. São vários, né, fatores. Só que, recentemente, a decisão do Conselho da Magistratura reacendeu de São Paulo, do Estado de São Paulo especificamente, né, que teve como relator o desembargador Loureiro, que é um expoente do direito civil, reavivou esse debate. Né? Isso por quê? Porque foi autorizado um registro de um pacto que continha a cláusula de renúncia, né? O oficial suscitou a dúvida e o tribunal determinou
o registro do pacto, dizendo, olha, a eventual cláusula, eventual nulidade, ineficácia dessa cláusula não atrapalha. Isso ganhou força, né, esse debate, e eu comecei a lavrar. Tanto os contratos de união estável, como os pactos antinupciais, como a renúncia. Eu pude me aprofundar na temática, né? E também, vou dizer para você, Rodrigo, a previsão no projeto Código, ela também dá uma redundância, uma rigidez maior na nossa prática dos atos, né? Porque já é um debate público com mais materialidade, juridicamente falando. E eu acho que a grande questão é até onde podemos ou não exercer esse direito. A gente tem no Código Civil uma amplitude maior, já que no Código Civil diz entre linhas, ainda pode dispor se tiver ou não outros concorrentes. Eu já hoje, como não é esse balizamento normativo expresso, eu admito a renúncia desde que hajam necessariamente uma concorrência sucessória do cônjuge ou companheiro. Eu entendo não ser possível, pessoalmente, o cônjuge for o único herdeiro, o companheiro for o único herdeiro e ele poder renunciar a esse direito. Né? E antes de ouvir o Eduardo, eu só queria lembrar que as leis, tal como elas estão colocadas hoje, elas não dão respostas para essa realidade familiar, que é do segundo, terceiro casamento, o meu, seus, nossos filhos. Então, com isso, muitas situações de injustiça, isso é uma forma, né, que a doutrina inventou, que a gente inventou, e a jurisprudência já acolheu, para melhorar a equação daquilo que é justo, né? Mas antes de prosseguir, eu queria ouvir o Eduardo sobre isso. Se eu for lá no seu cartório, você lava uma escritura dessa ou não? Porque alguns cartórios não lavam, né? Assim, qual que é a sua posição e opinião sobre essa questão da renúncia da herança? Sim. Minha posição hoje, eu vou na linha do que o Geraldo falou também, que é na possibilidade de se lavrar. Mas, de fato, é uma discussão que você pontuou muito bem. Hoje, os cartórios, a gente lida com o princípio da legalidade estrita e com o poder correcional do Poder Judiciário, que eventualmente, né, o que se limitaria antes a questões disciplinares, hoje eventualmente se miscui também até no conteúdo dos atos, como aconteceu no fatídico julgamento do CNJ das uniões poliafetivas, por exemplo. Então, isso gera para o tabelião na ponta uma certa receio de que e se eu colocar isso aqui num pacto, eventualmente no futuro, talvez quase que mais medo de uma eventual ilegalidade, a cláusula ou não eficácia nela no futuro, eventualmente de um poder correcional. Então, mas hoje, como existe, por exemplo, em Minas Gerais, não existe nada que pacifique ou que proíba, eu vou nessa linha, que eu acho que é uma linha mais adequada ao direito de família, né, e entendo, até por se tratar de uma disposição que o efeito dela é para o futuro, né? Ou seja, a gente está falando de algo que não necessariamente vai acontecer agora. Espera-se que todo mundo que faz isso, pelo menos a pessoa, ninguém quer morrer, parte dessa premissa. E, de fato, quando a gente olha para o futuro, principalmente depois do PL 4, ganha materialidade essa discussão e sinaliza-se que isso no futuro vai ser de alguma maneira regulamentado. Então, poxa, se eu estou casando hoje, tenho uma expectativa de vida talvez de mais 30, 40 anos, poxa, por que já não podia colocar isso agora, né? Então, eu tenho muita tranquilidade. Que bom ouvir isso, porque acho que grande parte, não sei se eu estou enganado, e vocês como participantes das entidades e conhecedores das entidades, né, dos cartórios, vou falar cartórios porque englobo todas essas, é muito mais cômodo falar um não, né, porque ter uma posição como a de vocês, isso é para os fortes, é sair desse lugar comum, né, de falar não pode, né, e aí que tem a melhoria dos cartórios, é alguém que pensa o direito, não apenas um burocrata que vai lá lavrar aquilo, né? Então fico feliz de ouvir que vocês estão pensando, e aliás a gente tem que pensar e sempre repensar, né? Porque a legislação realmente ela tal como ela ocasiona situações de muita injustiça, como um caso que eu atendi recentemente, um homem casado, viveu em união estável durante 2 anos, ele faleceu de repente, tinha um patrimônio e 2 filhos do casamento anterior, e a herança dele foi dividida igualmente com os 2 filhos, e a mulher ficou com a parte adquirida na constância do casamento, que era comunhão parcial, ou seja, a mulher com 2 anos de relacionamento ficou
com uma fortuna muito maior do que os filhos. É uma situação de extrema injustiça. Então, são essas questões, né, do direito, do justo e do legal, nem sempre são coincidentes, é que a gente tem que pensar. Eu acho que essa história da renúncia da herança, acho que é uma solução, um caminho para a gente melhorar a equação do justo e do legal. Né? Sim. E só falar, Rodrigo, que nessa linha que você falou, essa construção jurídica, que até o Eduardo falou no começo, é justamente o que a gente está falando no começo aqui do podcast. É a construção jurídica com os advogados. Né? Então, acho que hoje a gente tem um notariado mais aberto. Sim, mais qualificado, né? Depois do concurso, eu noto que vem qualificando e melhorando cada vez mais, e vocês têm dado uma contribuição a esse pensamento, não apenas uma posição passiva, né? Vide a comissão dos notários registradores, do IBDFAN, né? Que está sempre discutindo isso. Então, isso que é enriquecer o direito, né? É o mais cômodo porque a gente, na prática, é isso. O tabelião, o registrador, ele coloca o direito em prática, né? Ou seja, o advogado, seja ele pleiteia para um magistrado ou eventualmente no cartório, a gente ali exerce algum juízo de qualificação se aquele direito vai se materializar no papel ou não. E aí, nesse ponto, que eu gosto de falar que para ser tabelião, tem o princípio número 1, Rodrigo e Geraldo, é o princípio da coragem. Então, você tem que estar na primeira página do seu livro. Porque se você não tiver coragem, você vira um mero burocrata, você vira alguém que vou esperar a lei avançar, vou esperar vir alguma coisa para que a gente consiga colocar o direito para frente. A gente sempre fala, esse é lugar comum dizer, né, que o direito não consegue acompanhar a nossa vida social, e a gente na ponta tem talvez uma função ali catalisadora disso. Olha, deixa eu empurrar um pouquinho mais aqui o direito, mais para ver se ele se aproxima do que a gente vive. Pois é, e eu fico feliz de ouvir isso, espero que, claro que tem outros tabeliães e registradores como vocês, né, como a Priscila, como tantos outros, a Márcia Fidelis, pessoas que estão pensando o tempo todo, né, que isso advém de uma inquietude que cada sujeito tem, né, vocês poderiam ter uma posição cômoda lá e fazer aquilo que já está posto na lei, mas essa inquietação, né, e o fato de virem aqui, se dispuserem a vir aqui conversar sobre isso, significa que essa inquietação, e é sempre pensando aí como é que pode melhorar a equação do justo e do legal, né? Mas essa situação, ela é, né, da renúncia, uma outra questão muito polêmica, que é da retroatividade dessas escrituras, né? Porque isso tange na questão previdenciária. Por exemplo, tem uma união estável de 2 anos, as pessoas vão lá e querem, aí entra a percepção do tabelião, né, que vai fazer isso, que às vezes quer fazer uma fraude, porque se tiver uma união estável mais antiga, ela vai receber o benefício previdenciário na íntegra e por mais tempo, né? Vocês já detectaram há algum tempo, eu queria ouvir a opinião de ambos, quando vocês percebem que alguém quer usar aquilo ali para fraudar isso, por exemplo, você já teve alguma situação assim, Geraldo, que você conseguiu barrar? Porque isso também tem que ter coragem, né? Sem dúvida, e vou te dizer, Rodrigo, que rotineiramente, nosso trabalho dos tabelionatos, né, a gente se depara com situações de tentativa de fraudes, né, de qualificação, de verificação da vontade lídima da pessoa, que é um ponto fulcral, acho que hoje no exercício da atividade notarial, que é muito comum, né, principalmente com pessoas idosas, e temos inclusive recomendação do Conselho Nacional de Justiça para resguardar, dar mais atenção realmente dessas pessoas com mais idade, comparecem aos tabelionatos. Então, te digo que é uma situação comum a gente identificar algum vício, algum tentativa de fraude. Que é diferente de ir lá registrar, a união realmente está há 20 anos e só agora nós vamos formalizar. Mas acho que dá para perceber isso, né? Quando é uma coisa antiga, quando é uma fraude, né? Como é que você vê isso, Eduardo? Eu percebo o seguinte, né? A Lei 14.382, né, ela reformulou bastante coisa, né, na nossa matéria de cartório também, e ela trouxe esse ponto que foi a certificação da união estável. Na lei falava para fins de casamento, então, ou seja, sempre existiu, né? Ou seja, já é de longa data a conversão da união estável em casamento. Só que qual que era a regra disso? Você não conseguia retroagir, né, dentro do cartório os efeitos patrimoniais, jurídicos dessa união estável. Então, ou seja, eu tinha uma união estável com a minha atual esposa, eu quero lá casar, eu converto, pronto, a partir de hoje eu sou casado,
Se eu não tinha nada que formalizou essa união estável minha antes, esse período meu para trás, se algum dia for questionado, ele tinha que ir para o judiciário. A lei ela avança criando essa certificação eletrônica. Só que qual o problema disso? Que a gente começa a ver na prática? É do abuso, ou seja, invariavelmente chega uma pessoa no cartório, recentemente chegou alguém aqui que queria retroagir até o início dos anos 2000. Só que o último documento que a pessoa tinha, que era quando ela colocou o cônjuge ou convivente, foi quando ela colocou ela como dependente no imposto de renda, que é uma sinalização. Embora também não comprova, mas é um bom sinal. Não é absoluto. Mas não é absoluto, mas era de 2008. Aí eu falei, olha, gente, de 2008 para 2000 você não tem nada, não tem um documento, não tem um contrato, não tem um contrato de locação, a promessa de compra e venda, não tem uma foto aqui. Eu falei, poxa, mas aí você começa realmente a entender, falou, olha, então aqui a gente tem que barrar. Então, assim, de fato, né, e isso preocupa porque até então era só judicial. A responsabilidade do tabelião e do registrador de detectar isso. Algumas são mais sutis, outras mais escancaradas. Mais escancarada é mais fácil, mas algumas, né, você tem que começar a fazer isso, assim, né, só a foto. Como é que... E isso é uma dificuldade, porque isso também sai um pouco da esfera, né, porque a gente, né, como notário e registrador, a gente está acostumado a lidar normalmente com um consenso, com a falta de litígio, com a ausência de litígio. Então, quando você tem que fazer um juízo valorativo sobre uma situação não tão clara, né, isso realmente foge um pouco do que a gente está acostumado a fazer. Então, de fato, a orientação nossa que tenha, né, dentro do cartório é uma restrição mais positiva para evitar isso, né, porque a percepção que muita gente tem, às vezes, de cartório é isso, será que passa uma fraude ali? Aí a gente vê com reconhecimento de firma, com procuração de idoso, com uma venda de um imóvel, né? Talvez a ausência de percepção do poder estatal ou jurídico ali fomenta que as pessoas achem que deixa eu tentar dar aquele famoso, né? Deixa eu ver se cola isso aqui. E a gente está sempre atento a isso para evitar essas... Você falou aí anteriormente, fez uma breve referência, mas eu queria só dar uma destrinchada, numa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, que é de 2018, se não me engano, fazendo essa recomendação para que os tabeliães não lavrassem escritura de união poliafetiva, né? Não sei se nessa época vocês já estavam na ativa aí no tabelionato, então o que eu queria, quer dizer, aí é o CNJ atuando como censor da moralidade, né? Eu até brinco que perdeu o mercado do tabelionato, ganhou o mercado da advocacia. Eu já fiz contratos de união estável, porque de união estável poliafetiva, porque o direito de família ele está cada vez mais contratualizado, né? Isso conduzido pelo fio da autonomia privada, e os contratos são inimagináveis. Eu já fiz contrato de geração de filhos, contrato de coparentalidade, isso como é mais raro, isso vai talvez chegue para nós primeiro, mas isso está chegando, ou vai chegar muito para vocês, contrato de sugar baby, sugar daddy, eu já fiz, não sei se vocês já fizeram, mas isso tudo está chegando. Eu acho isso muito legal, não só de lei, acho legal de lei, acho legal que o futuro já chegou, porque isso é o princípio da menor intervenção do Estado na vida privada das pessoas, né? Vocês já fizeram, vou perguntar aqui para o Geraldo, depois eu volto para você, Eduardo, algum contrato desse diferente, assim, seja de sugar baby, chega de sugar daddy, seja de... Os contratos de sugar, eu gosto de orientar os advogados a resgatar um instituto, está lá esquecido no Código Civil, que é a Constituição em Renda. Porque, ao mesmo tempo, às vezes quer afastar a união estável, então faça o afastamento dessa união estável, né? E contrata essa constituição em renda para formalizar essa vontade, né, enquadrando juridicamente o contrato de sugar. Eu acho que esse é um desafio também do tabelião, né? Trazer esses fatos para fazer esse enquadramento contratual mais seguro para as partes. Mas, Rodrigo, essa questão do... Porque o objetivo disso, só interrompendo, mas para completar, o objetivo disso é para distinguir de união estável. Claro que união estável é ato, fato jurídico, não adianta pode escrever o que fosse, praticar ato de união estável, virar união estável, mas é um indicador, né? Então, eu conheço várias pessoas, olha, eu quero é aquilo ali, né? E se mantiver aquilo que é apenas do sustento, porque a relação de dependência econômica é um dos elementos mais fortes e importantes da caracterização da união estável. Então, isso chega muito próximo, né, da união estável, porque o direito, nós temos essa história desse limiar tênue entre namoro e união estável, sugar baby, sugar daddy,
um garoto de programa, por exemplo, garoto de programa, mas a gente não pode nem ter preconceito em relação a isso. Então, esses instrumentos, né, eles são importantes para dar um direcionamento nisso, né? Bom, fecha parênteses, eu interrompi seu raciocínio. Ótimo posicionamento. E aí, até resgatando o que o Eduardo Calais falou anteriormente, hoje o debate ele não está só no nosso meio jurídico, né? Como de outrora. Então, hoje ele está na mídia. As redes sociais. Ele está na bancada de comédia. Tanto no caso do Hendrick, do jogador brasileiro que foi jogar no Real Madrid, que a situação dele que explodiu, vamos dizer assim, os contratos de namoro, né, que é a contratação justamente para tentar afastar, minorar, regular essa, né, essa Só relação. Tinha uma cláusula que tinha que falar eu te amo, né, também, nesse contrato. Não pode curtir as fotos, enfim. Então, E agora está chegando Dia dos Namorados. Pois é, eu acho que contrato de namoro é o antinamoro, né? Assim, você acaba com qualquer romantismo, mas às vezes ele é necessário. Eu tenho feito muitos, né? E se ele descaracterizar, pode estabelecer já de uma vez o regime XYZ, né? Você tem feito, Eduardo, contrato de namoro? A gente tem feito, assim, um número até significativo e vai chegando essa data de namorados, a turma o assunto vai ficando mais quente e de fato é isso. Me recordo de uma entrevista que eu dei para a Tatiaia sobre contrato de namoro e eu ouvi isso, mas poxa, mas isso não é nada romântico, né? Ou seja, na linha do que você falou. E aí eu tentei contrapor e falar, não, eu acho que a gente tem que tentar enxergar isso um pouco maior, ou seja, se a gente está junto, se a gente se ama e só quer isso, vamos tentar separar, né, o nosso relacionamento, o nosso amor de uma questão patrimonial para que a gente consiga viver tranquilamente. Passa os dois, né? Sim. E se um falecer, né, Rodrigo? Então, exatamente. Uma proteção maior. Né? E tem um limiar muito tênue mesmo, né? Porque namorados hoje têm relação sexual e é uma coisa saudável, porque antes não tinha, se tinha relação já virava, na época chamava concubinato, né? Hoje, que bom que tem, né? Isso é fazer esse test drive, saber se isso funciona, porque a sexualidade e o sexo é um elemento fundamental dessas relações, né? Para caracterizar a conjugalidade, embora tem um novo elemento para a gente pensar, e que tem pessoas que estabelecem isso, mas são assexuais, que é a letra A do LGBTIA+, né? Mas aí é uma outra história, que é coisas do futuro. Mas isso está chegando, em algum momento a gente vai ter que falar sobre isso. Mas, voltando para o contrato de namoro, acho que isso já se tornou quase que uma rotina nos tabelionatos, né? Sim, isso virou uma rotina, as pessoas procuram e a gente tenta identificar muitas vezes o motivo disso, de fato é isso, ou seja, a gente vive dentro de um universo jurídico que a união estável, por ser um ato-fato, isso gera, de alguma maneira, alguma certa instabilidade. As pessoas tentando tatear algum ponto seguro vão achando ferramentas, e aí nesse ponto, a gente voltando na nossa conversa, é isso, ou seja, a função de pensar o direito, de evoluir o direito, e a gente pensa que pode fazer. Então, daqui a pouco, talvez a gente seja proibido, se a pessoa quiser namorar com mais de uma pessoa, será que a união poliafetiva está proibida, mas o namoro com mais de uma pessoa? Olha só o limite, né? Onde é que o Estado vai entrando na vida íntima das pessoas, né? Até pouco tempo, o Estado e a igreja, que era uma coisa só, regulava o sexo, a sexualidade. Sexo é só depois do casamento, né? Você olha para trás hoje, como é que era possível? Mas era assim que funcionava, ou seja, o casamento era o legitimador das relações sexuais, né? Então, fazer contrato de namoro, é preciso saber que não necessariamente está garantido que vai ser namoro. O namoro pode se transformar em... Não sei se vocês dão essa orientação para quem vai lá no cartório diretamente fazer isso. Rodrigo, só puxando aqui também para não perder, já que você falou de concubinato, que eu acho que é uma carga que o concubinato carrega. Sabe, é uma marca muito negativa. A própria palavra, né? Porque ela traz consigo um significante pejorativo. Porque ela nasceu primeiro da relação do homem branco português com a mulher indígena e depois com a mulher escravizada, perdão. Então, quando você restaura, você proíbe, olha, não pode contratar no Brasil, tá? Seja famílias paralelas, seja famílias poliafetivas. Então você traz de volta essa carga do concubinato que é muito pesada, de novo,
para a nossa história e nosso meio sócio-jurídico. E o Código Civil de 2002 ainda usou essa expressão, né? Na reforma a gente está tirando essa expressão que não faz o menor sentido. Então, já essa é mais ou menos a minha posição da vedação da contratação, né? Mas eu tenho uma posição em relação a isso. Eu acho que o cartório, ele não pode, já que o CNJ vedou, né? Porque a Benesse Carmen Lúcia era presidente, né? Fazer o contrato de união estável nesses termos, mas a gente não é proibido, eu não sei, poliafetiva. Eu não sei, se você concorda comigo, mas a gente não, para constatar um fato, numa ata, uma declaração que não venha com esse formato da contratação, ela não é vedada. Né? E ali já pode ser um indício para usar futuramente, como uma prova. Eu acho que também a gente tem que ir quebrando um pouquinho dessas embora o CNJ tenha recomendado, mas essa recomendação é quase que uma determinação, né? Quem é que vai desobedecer, que não vai atender a recomendação do CNJ, né? Qual tabelião que vai fazer isso, né? Vai colocar o seu cargo lá. A gente não quer isso, mas acho que essa ideia do Geraldo, ela traz o instituto, talvez, da ata notarial, que não se confunde com a escritura declaratória, ou seja, que a ata é basicamente o tabelião constatando. Então, ou seja, eu posso chegar a constatar aqui que moram três pessoas na mesma casa, aquelas pessoas dormem na mesma cama, então mantêm relações afetivas. Isso aí não está vedado. Né? E a ata notarial, ela é um instrumento realmente que mais assim, que a gente consegue utilizar em diversas formas. No direito de família também é muito comum a utilização hoje, eventualmente quando tem litígios, né, de conversas, de alienação parental, a gente utiliza bastante também a ata para poder documentar situações aí da vida familiar. E eu sonho com o momento em que o Estado não vai mais interferir nisso, porque o que isso, a gente já avançou muito, mas precisamos avançar muito, o que essas questões morais, essa intimidade da pessoa, né, da forma como ela vai se relacionar sexualmente ou constituir família, o que o Estado tem com isso, né? Mas é porque o Estado ainda é um resquício e influência do direito canônico, né? De controlar a sexualidade alheia. Só que não adianta nada, porque é incontrolável, né? Você pode prender, mas ela escapa entre os dedos, né? Então isso não adianta, né? Mas eu fico, já estou até repetitivo, né? De dizer que eu fico muito feliz de ver que os tabeliães, né? Como vocês, podem pensar um pouco além, né? E além dessa... Isso é que é a evolução do direito, por isso que o direito de família pode estar, e quando encontramos pessoas assim como vocês, o direito de família é um reforço a essa judicialização da família, né? Eu queria mudar totalmente de assunto, mas é um assunto que ninguém fala, mas que é um assunto novo que a gente precisa explorar. Eu queria perguntar para cada um, vou fazer a mesma pergunta, queria dirigir a um e a outro, que é a procuração em causa própria, né? Que ninguém nem sabe o que é isso, né? Então, explica o que você tem feito procuração em causa própria, o que é isso, o que é procuração em causa própria? Ela é irrevogável, né? Porque pode ser um outro instrumento de aplicação do direito de família que pode ser usado nos tabelionatos, né? E ninguém ainda acordou para isso. Isso pode ser como é que é? Você tem feito, você já fez? Teve até uma live interessante, a Priscila Agapito fez, acho que essa semana ou semana passada, sobre esse tema, no IBDFAN, ou no IBDFAN Norte. Sim. Foi bem interessante, muito boa. A procuração em causa própria está prevista no artigo 685 do Código Civil, né? Ela dá uma carga de segurança maior nessa representação. Por quê? Quando a gente fala de teoria de representação, há mandato sem representação, há representação sem mandato. Tá? Então, o mandato em causa própria é um mandato sem representação. Por quê? Porque o outorgado, ele vai agir, ele não precisa prestar contas. Tá? Porque em princípio você pode dar uma procuração para mim mesmo? O que é isso, né? Estou falando assim, para o leigo vendo isso, né? Tá. O leigo vendo. Uma procuração que vai outorgar poderes para outrem, pode ser, vamos supor, num divórcio, né? Ou no momento pré-divorcial, que é passar o direito com a segurança, porque a pessoa vai perguntar primeiro, mas se eu passar uma procuração e ele revogar? Vou revogar. Se eu passar uma procuração e morrer, o outorgante morrer, então não vai ter mais eficácia, né? Essa procuração. Então essa é uma cláusula que ela garante essa eficácia, mesmo se o outorgante morrer.
ela é irrevogável, ela é isenta de prestação de contas. Então, veja que não há representação em si. E você acha que pode, nesse instrumento, né, que a gente está chamando aqui de procuração em causa própria, pode fazer até mesmo uma autocuratela, nomear um curador, por exemplo? Você acha que é cabível aí? Assim, se eu vou dar uma procuração, não é porque você deu o exemplo do divórcio, mas tem outras situações da vida, né? Por exemplo, poderia fazer. Você acha que é possível? Qual é o limite? Eu tenho um limite para fazer isso ou o limite é a imaginação? Não há limite, mas a gente tem que construir juridicamente, até enfrentando a própria natureza jurídica da procuração em causa própria. Porque a irrevogabilidade, ela não se conecta com direitos existenciais. Eu não posso outorgar um direito existencial meu de uma forma irrevogável, o exercício de uma representação de forma irrevogável. Lá no tabelionato, eu faço mandato duradouro, né? Que é justamente aquela ideia, olha, eu quero que alguém me represente, se eu não tiver mais capacidade de manifestar, e quero que essa procuração esteja rígida, né? Ela vai seguir mesmo, eu não tendo uma capacidade plena. E ao mesmo tempo você fala, não, então eu vou colocar o artigo 685 em causa própria, acabou. Só como é que eu vou dar esse nível de direito, vamos supor, para tratamentos médicos, de forma irrevogável? Então eu decoto o 685. Falo, olha, ela é isenta de prestação de contas, ela vai ter eficácia mesmo se morrer, mas ela não é irrevogável, pela natureza existencial dessas disposições aqui contidas. Então são ajustes que... Eduardo Calais, e você, já fez procuração, tem feito? A gente, assim, a procuração em causa própria, de fato, como o Geraldo falou, a gente tem isso, e os advogados, nós tabeliões também, muito atrelada a ela a direitos patrimoniais. Então, quando, acho que a sua, você sempre na vanguarda, Rodrigo, você sempre pensa e nos faz refletir. Eu estava aqui, ainda bem que a pergunta primeiro começou com o Geraldo, porque eu estava aqui pensando também em alguns pontos também. Então, ou seja, a gente está acostumado a usá-la para o direito patrimonial e, invariavelmente, no direito de família, a gente se mistura hoje, às vezes, né, diretiva antecipadas de vontade, né, com mandato duradouro, autocuratela e uma procuração ali dentro do mesmo instrumento. Em algum momento isso se mistura, se cruza, né? Isso se cruza. E assim, e de fato é uma ferramenta muito, né, acho que faz todo sentido, notadamente com esse decote que o Geraldo falou. E aqui em Belo Horizonte eu confesso que eu não tenho visto o pessoal usar a procuração em causa própria no direito de família, não. Talvez até por não saber. Depois desse podcast, acho que talvez apareça, porque são outras possibilidades, né? E isso acho que reforça essa ideia da extrajudicialização do direito de família. Acho que é um instrumento a mais, que a gente precisa dissecar mais, né? Mas é bom saber que... Então... Exatamente, e o ponto é esse, ou seja, você quer que aquela procuração a pessoa não precise prestar contas e que ela tenha validade quando a pessoa vier a falecer. Que esse é o maior drama que existe no instrumento do mandato ali. Está tudo certo até o outorgante falecer e que ele vira basicamente um nada jurídico, obviamente que alguns resquícios ainda de poder, finalizar alguns negócios urgentes e tal, mas de fato acho que vale a pena sim repensar essa utilização da procuração em causa própria no direito de família e construindo ela junto com a diretiva antecipada. Acho que faz todo sentido, sim. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa conversa e para encerrar eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um, que assim, nós falamos do dia a dia, da questão prática. Antes de encerrar, gostaria de acrescentar alguma coisa? Porque eu tenho uma pergunta para vocês acrescentarem, porque eu vi o Eduardo Calais fazendo algumas anotações, não sei se você quer falar, nós ainda temos... Não, acho que assim, eu acho que só um ponto que acho que vale a pena a gente também falar que no direito de família hoje também são os testamentos, né? Sim. Rodrigo, acho que cada vez mais o testamento é sempre o testamento público tradicional, aquele cerrado, aquela coisa. Até existe, né? Você já lavrou, já fez dois testamentos cerrados? Porque aquele é um perigo, né? Deu uma quebradinha no lacre. Eu sou tabelião há 15 anos e nunca lavrei. E aí há pouco tempo agora eu passei por essa situação, que um cliente me ligou e falou, quero fazer um testamento cerrado. E até o aparato técnico, né, que é a cera, as linhas especial, eu tive que providenciar, então já estou preparado, mas de fato é algo que está muito mais talvez no imaginário, né, do que na vida prática, né, porque até pela insegurança, né. Antes de até te interromper, desculpa, mas olha, tem uma situação que é interessante o uso do testamento cerrado, que são as criptomoedas.
aquele código criptografado que a pessoa não tem como deixar no público, né? Sim. Porque qualquer acesso ali, a pessoa às vezes não quer deixar dentro do cofre. Olha então, só, o antigo e o moderno junto aí, né, que encontra, porque a tendência é de acabar, e parece, se não me engano, o Código Civil está acabando com o testamento cerrado, né, mas isso faz sentido, né, eu em 40 anos, mais de 40 anos de advocacia, eu tive 2 testamentos cerrados, que eu fiz abertura e tal, quer dizer, é muito pouco, né, mas eu acho assim, quem quiser fazer, que faça. Por exemplo, não tinha pensado nessa história da criptomoeda. Por exemplo, no debate do Código Civil, que nós vamos ter, e o IBDFAN tem uma comissão para isso, ele pode talvez até levantar isso que você falou. Olha, tem uma situação que pode ser necessário, o testamento cerrado, criptomoeda, né, e as moedas, interessante, eu não tinha pensado nisso também. Sim, não. Mas eu interrompi seu raciocínio. Não, mas eu acho que a gente repensar, né, porque o testamento, ele por não ser um ato cuja intervenção do advogado seja obrigatória, mas cada vez mais também, quando se pensa num planejamento sucessório, numa estruturação, pensa na família, e às vezes nessa estruturação hoje, que às vezes a pessoa vai casar, ela escolhe o regime da separação, né, total de bens, e ainda tem a situação patrimonial do cônjuge. Acha que escolheu o regime da separação, acha que está pronto, está resolvido, né? Mas então hoje tem muito esse combo, que eu falo às vezes, a separação total mais um testamento. Que aí consegue fazer alguns ajustes, ou pelo menos diminuir a parte disponível ali, né, que eventualmente não seja desejado. Eu também falo isso, eu faço esse combo, né? Que aliás são instrumentos simples e eficazes para o planejamento sucessório, né? E isso é engraçado, porque isso vai vendo trazendo a consciência, a informação e a população, porque, salvo a última, se não mudou essa estatística, apenas 8% da sucessão hereditária é feito com testamento, né? Não sei se vocês têm esse dado. Pode ter crescido, mas ainda é muito pouco. Eu acho que a gente devia até fazer uma campanha, né, para poder fazer, para as pessoas fazerem testamentos, né? Então, a cultura da mau agouro, né? O pessoal acha que vai fazer o testamento e vai morrer. Não, todos nós vamos morrer, eu digo pro cliente, né? Agora uns com e outros sem testamento. Agora é importante, Rodrigo, a gente falar, e até para os ouvintes nossos, né, quem está acompanhando a gente, da publicidade, que muita gente deixa de fazer o testamento público no cartório achando que qualquer pessoa vai ter acesso. Nós temos uma restrição pelo nosso Código Nacional. Que, aliás, o testamento público chama público, mas ele não é público, né? Porque inicialmente era, isso é recente que fechou, né? Eu não tenho acesso ao testamento. Mas então, desculpe, eu interrompi seu raciocínio, Geraldo. Não, isso, perfeito. É relativamente recente, né? 2012, inicialmente, né? O primeiro provimento, que restringia, olha, só vai ter acesso o próprio testador quem fez, o Poder Judiciário ou o Ministério Público. E agora decotou o Ministério Público, né? Sim. Só tem acesso quem fez o testamento, o magistrado enquanto a pessoa estiver viva, e depois falecer, aí qualquer pessoa com certidão de óbito. Então a pessoa pode ficar tranquila, né? Ou seja, o público é que ele é passível de ser publicizado, né? E o interessante é o quê? Que muita gente tem aquelas lendas que falam, olha, deixa um testamento particular, e se a pessoa que recebeu aquele documento não concordar, né? Que tem a lenda que o cara engoliu o testamento e que rasgou, colocou fogo. O testamento público, ele faz parte, existe uma central hoje, né, de testamentos no Brasil, que nenhum inventário, seja judicial ou extrajudicial, pode ser feito sem consultar essa central. Então, ou seja, quem faz um testamento público hoje tem a convicção de que aquele testamento vai ser obedecido, obviamente desde que legal, enfim, tudo, no momento da sua morte. Antigamente, fazendo um cartório, aí a pessoa finge que não existe esse testamento aqui, porque o herdeiro descobriu que ele não está sendo contemplado, né? Enfim, tem herdeiros testamentários aqui que não são legítimos, então, enfim, isso dá essa tranquilidade. Então, a gente tem que propagandear muitas vezes isso, ou seja, olha, pode ser o testamento, caso a pessoa quer reconhecer um filho fora do casamento, enfim, e tem toda a tranquilidade que esse documento, só o próprio testador vai ter acesso a ele enquanto vivo, né? E também que no momento em que ele falecer, ele necessariamente vai ser publicizado. Sim. Então a vontade dele vai prevalecer. Bom, a gente já está chegando ao final e eu queria voltar com a pergunta, fazer a pergunta finalmente, né? O que vocês acham que, do ponto de vista político, né, que deveríamos fazer junto ao CNJ, de que poderia ser, ou mesmo uma legislação, uma alteração de legislação, para melhorar essa situação, né, dos tabelionatos. Melhorar, que eu falo, do ponto de vista de facilitar a vida do cidadão.
né? E eu vou dizer a primeira coisa, que isso nem depende do CNJ, nem talvez dependa só de vocês, que é melhorar a linguagem tabeliô, que é uma linguagem antiga, antiquada, nesse mundo contemporâneo, não cabe mais isso. Eu já tentei fazer alguns cartórios, falam assim, não, essa linguagem não cabe, né? Nós precisamos atualizar. Vocês concordam comigo que precisa atualizar essa linguagem, né? Vocês estão ali no automático e nem pensam nisso, mas acho que pensam em fazer uma campanha sobre isso, juntar-me a vocês, né, e as instituições. Nós fazemos parte, estamos no extrajudicial, mas somos vinculados ao Poder Judiciário, né? E o Judiciário está com essa... Né, a simplificação da linguagem, né? Até eu escrevi um texto sobre isso, né? Porque a linguagem, quanto mais sofisticada, ela é mais distante da população, mais distante da pessoa, né? Acho que a gente tem que simplificar a vida, né? O máximo possível, mas sempre, às vezes realmente há uma dificuldade, principalmente quando no testamento você vai botar aquela conjunção. Se é na conjunção real, né? Então a gente... quando eu falo, quando vai para a tecnicidade em si é mais difícil, mas tem como melhorar muito, eu concordo contigo. Sim, é claro que alguns elementos técnicos tem que ter ali os dados. Tá, mas começa até com saibam quantos. Saibam quantos, tem alguns que ainda... No ano de nascimento, até hoje tem isso, é raro, mas acontece muito ainda. Bom, então isso é a minha sugestão para melhorar. E a de vocês, o que é? Qual que é a sua, Geraldo? Qual que é a sua, Eduardo? Quem quer falar primeiro? Não pode começar. Olha, Rodrigo, eu acho que hoje, quando a gente vê o projeto do novo Código Civil, a gente já vê algumas coisas muito importantes serem contempladas. Se nós nos detivermos aos dados e aos números, desde 2007 começou esse movimento da desjudicialização com os inventários de divórcio, e a gente tem uma economia, se a gente multiplicar, olha, calcular um processo judicial de divórcio inventário, tem um valor médio entre 2 e 4 mil reais, tá? Então a gente tem aí uma economia para os cofres públicos, desde 2007, quase R$1 bilhão por ano. Só de ter retirado com maior restrição esses inventários de divórcios. E é uma receita que deu certo. Tá? E aí eu acho que ainda pode melhorar mais, por exemplo, essa coisa ridícula do testamento ser aprovado pelo judiciário. Isso não faz o menor sentido. O tabelião tem fé pública, faz, e o judiciário tem que ir lá e bater o carimbo. Qual é o sentido disso? Se todo mundo acha isso normal, isso não é normal. Mas é um caminho, se você perceber, que antes, olha, tem testamento, não pode ir para o cartório. Então, qual o próximo passo? Olha, pode. Deixa o juiz autorizar. Eu acho que invariavelmente, inevitavelmente, também nós vamos mostrando a confiança, tanto para o cidadão, quanto para o advogado, quanto para o próprio Poder Judiciário, com um braço seguro e capacitado, inclusive pelos concursos públicos, né? Como você disse bem no começo. Os concursos públicos estão cada vez mais rígidos, né? A profissionalização das correições, das corregedorias, que também ajudam muito e fiscalizam, estão... Mas porque se fosse um testamento particular, daria até para entender, né? Até talvez. Agora, um testamento que foi feito no cartório por um tabelião, ia provar que desmerecimento. Mas é isso que eu estou dizendo. Ou seja, o próximo passo olha, vai para o cartório, deixa o tabelião abrir. Então, acho que nós estamos ganhando a confiança e o novo código ele traz isso. Né? A gente traz o divórcio, a possibilidade com incapazes. O IBDFAN já tentou fazer isso recente. O IBDFAN falou, não, aí negou e tal, mas nós não desistimos da ideia, nós somos insistentes. Isso aí não faz o menor sentido, mas então acho que isso seria uma providência que desafogaria o judiciário, né? Porque imagina, ficar meses lá para falar que ok, está certa a assinatura, bateu o carimbo, isso não faz sentido, né? Mas acho que seria um... E os inventários também com incapazes, que agora a gente tem essa regulamentação normativa, né, infralegal. Que foi uma reivindicação do IBDFAN, né? Isso, né? Então, a gente... Sem dúvida. Mas e você? Eu tinha pensado exatamente no testamento, nesse processo de abertura e registro, de fato, né, notadamente testamento público, que a gente já faz, já tem essa análise da legalidade, e às vezes, invariavelmente, você lavra o testamento, depois você faz o inventário. Então, ou seja, o tabelião tem o pleno conhecimento do círculo de eficácia daquele instrumento que ele lavrou. Então, acho que, de fato, isso é um ponto que precisa evoluir, né, e poderia pensar nisso. E eu penso ainda, até indo um pouco além, e isso me veio à mente uma vez conversando com um notário português que chegou-se uma época lá, que foi, eu acho que o extremo e realmente deu errado, foi que eles obrigaram todos os inventários, mesmo litigiosos, foi obrigatório, não era uma faculdade, não, tinham que ser em cartório. Óbvio, deu errado, porque o tabelião não está
né, ele não é juiz. A gente não tem competência não jurídica de conhecimento, mas não é o nosso, não é o que a gente sabe fazer, né, não é o que a gente está moldado para fazer. Mas talvez, muitas vezes, se pudesse ainda assim, pensando em algo mais propositivo, quando envolvesse um inventário, que muitas vezes esse litígio é um litígio incipiente, que muitas vezes poderia se tentar, às vezes, uma conciliação ou um procedimento prévio, também eu acho que a gente poderia evoluir mais, pensando hoje já no que a gente já tem experiência, que é o quê? O inventário um divórcio. Né? E também nessa linha do inventário com o incapaz, talvez, né, demos o primeiro passo, mas repensar também a disposição que impôs a partilha em fração ideal igual entre os herdeiros. Vejo que isso foi uma maneira de se criar um recorte, uma regra, mas também percebo que a gente precisa evoluir, que muitas vezes a pessoa, estou com um caso lá agora, sim, no cartório, que a pessoa quer fazer no cartório, mas talvez a gente não vai conseguir porque ela não deseja fazer a partilha em frações ideais. Então, a gente pode evoluir por esses caminhos. Mas demos grandes passos e o IBDFAN é, sem dúvida, um catalisador dessas alterações aí no mundo prático. Né? Porque, acho que, óbvio, a gente teorizar, escrever artigos, isso é importante, mas também colocar a mão na massa, provocar o judiciário, provocar o poder legislativo, como o IBDFAN faz, como a gente também tem feito nos cartórios, no colégio notarial, eu acho que também é o que faz com que a nossa realidade mude, talvez numa velocidade um pouco mais rápida. E o objetivo, a ideia é facilitar a vida do cidadão, né? Sempre quando eu penso nessas coisas, eu lembro do Shakespeare, que tem uma frase que diz que o sonho é o que precede a realidade. Então a gente sonha e vamos fazendo, né? Mas, bom, chegamos ao fim da nossa conversa. A conversa é infinita, né? Nós poderíamos ficar aqui o tempo todo, várias horas, mas a gente tem que encerrar, até para poder, quem sabe, voltar uma outra vez, né? Então quero agradecer a presença da visita do Geraldo Felipe Tabelião, registrador em Brasília, diretor do IBDFAN DF, né? E presidente do Colégio Notarial DF, e o meu conterrâneo, Eduardo Calais, que é tabelião, registrador em BH, e vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, e associado também do IBDFAN. Muito obrigado, Geraldo, muito obrigado, Eduardo, pela presença. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo, obrigado pelo espaço.